Mas, irmãos, vamos agora para o segundo vídeo da lição de número 1, primeira lição do terceiro trimestre do ano 2021 da CPAD, né, da lição bíblica de adultos da CPAD, cuja lição, essa primeira lição, nós estamos estudando o trimestre do livro de Reis, como já falamos no início, né? E essa lição é a ascensão de Salomão e a construção do templo. No primeiro vídeo nós estudamos a introdução e o ponto 1. Agora vamos estudar o ponto 2 e o ponto 3, a conclusão. A consolidação do poder. A glória do reino de Salomão, a primeira subdivisão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Vamos ver o que diz aqui, 1 Reis 4, 24, né? Voltando a dizer o que nós dissemos no primeiro vídeo. É um estudo bíblico. Então é bom sempre a gente ler os textos para reforçar aquilo que está escrito. 4, 24 diz: porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, de Tifes até Gaza, sobre todos os reis da banda do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar, como diz o versículo número 20. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está no pé do mar de multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E todos os governos, quando administrados sob essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. O versículo 25, a parte A. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Então, aqui está falando da glória do rei Salomão. Devido à sabedoria que Deus deu a ele, aliás, eu vou até falar mais, devido ao pedido de sabedoria que ele fez a Deus, porque ele pediu sabedoria e Deus concedeu. E aí Deus falou: por que tu pediste sabedoria? Eu vou te dar também riqueza, glória, honra e tal, paz. Então Deus abençoou o reino de Israel. Deus abençoou aquela nação. Veja que aumentou em termos territoriais, mas também tinha paz e justiça. Porque às vezes naqueles dias o reino aumentava. Por exemplo, o reino de Roma aumentou muito territorialmente, mas através de guerra, e só lá no tempo de Cristo houve algum momento o que chamava-se Pax Romana, mas a Pax Romana era através da força e violência, ou seja, quando alguém se levantava contra Roma, ele era crucificado. Foi o que acabou sendo com Cristo, embora Cristo não tenha se levantado contra Roma, mas a acusação dos judeus foi que ele tinha dito que era rei dos judeus, eles acabaram pedindo para ele morrer, ele morreu. Então não era uma paz. A paz, não, Israel teve paz, tranquilidade, porque Deus fez assim com eles. Segunda coisa, tinha fartura e boas condições que podia festejar e se alegrar, já que o reino... pastor, sempre será assim? Não, por causa da sabedoria de Salomão. Nós vamos ver depois que, em parte, lá, talvez no final do seu reino, Salomão começou, ou da construção do templo para lá, ele começou a exigir do povo muitos impostos, e nós vamos ver depois que até uma das causas da divisão foi essa, do reino de Jeroboão, Robão, veio aquela situação, isso foi alegado pelo povo das 10 tribos, e acabou tendo a separação depois. Mas... mesmo assim, o povo vivia em paz, tranquilidade, tinha alimento, tinha comida, tinha toda uma tranquilidade. E a terceira coisa que ele diz quando todos os governos, quando administrados sob essa premissa, se tornam duradouros, trazendo o povo paz e segurança. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se as nações hoje colocassem o Senhor Deus em primeiro lugar, eles teriam um reino de paz. Por que não há paz no mundo, pastor? Não há paz no mundo por causa do pecado e de se afastar de Deus. Por isso, toda hora está em guerra. É país A contra país B, país C contra D, E contra F, a guerra urbana, tráfico, milícia, não sei o quê, contra a polícia, polícia contra... Enfim, nós vivemos esse
causa aí, porque não querem se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso. Só para te dar um exemplo que isso será diferente no futuro, nós cremos num milênio literal que vai acontecer após a grande tribulação, em que Cristo reinará sobre essa terra, com Israel e com a igreja na Nova Jerusalém. Será 1000 anos de paz, prosperidade, bênção, porque quem estará governando será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O orgulho precede a ruína. Agora vamos ver o momento em que Salomão começou a errar, como a gente viu lá na introdução. Infelizmente, até mesmo homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioravam sorrateiramente seus valores espirituais. Eu vou ler aqui, meu irmão, 1 Reis, eu já li esse texto, e a princípio, se você ler na sua casa, você pode até achar que é meio inconclusivo. O que ele quer dizer com isso, pastor? Eu vou explicar para você. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele é o texto. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Gidonas e Etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir de seus deuses. A esta se uniu com amor. Então vamos lá aqui. Vou acabar lendo o ponto, depois comentar. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir em seu coração. Todavia é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. E aqui nós vamos ver no mesmo texto, de 4 a 6, que isso foi o final. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, ou seja, no final do seu reinado, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento de Milcom, abominação dos Moabitas. E assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Alguns desses casamentos, e era normal acontecer naqueles dias, de um rei casar com a filha de outro rei, de outro país, ou seu filho casar com a filha do outro rei, assim, coisas, e ali eles faziam um acordo. Depois, na história dos outros reis, muitas vezes, mesmo o reino de Judá indo bem, e o reino de Israel sendo idólatra, no tempo de Acabe, houve ali aquela rei de Israel casando com um parente de Acabe, e se juntando a Acabe, fazendo coisas erradas, e Deus punindo aquele povo. Havia normalmente. Então talvez essa casar com a filha de Faraó, está aqui no versículo, ele teve muitas mulheres, além da filha de Faraó. Casou, meio que como diz o autor da lição aqui, principalmente na introdução, um acordo político, casa com a filha dele, aí nossos países aqui têm um bom intercâmbio financeiro, troca de coisas, naquele tempo era assim, e acontece. E ele falou que casou com Edomita, Amonita, Moabita, e Deus tinha dito para Israel, não é para o rei, porque a figura do rei já estava colocada na lei de Moisés, não como uma coisa que deveria acontecer, se acontecesse. Porque quem reinava antes de Saul era Deus. E Israel pediu que agora um rei reinasse sobre ele. E a Deus permitiu. Eles querem um rei, tudo bem, vou dar um rei para eles. Eles vão ter dificuldade? Vão. Mas aí eles querem, tudo bem. E aí manda Samuel, escolhe Saul, Samuel unge Saul não dá certo, Samuel unge Davi entra então, e é um homem segundo o coração de Deus, e vem a sua descendência reinando. Mas não era, já estava previsto lá. Mas não era para o rei, estava previsto para todo Israel. Não era para o israelita casar com mulheres que não fosse de Israel. Por quê, pastor? É o que a gente fala na igreja de hoje, né? Casamento misto. Embora hoje a maioria das denominações, infelizmente, aceitem essa questão, não vou nem ficar discutindo isso aqui, mas aqui nós já vemos uma dificuldade. Salomão casou com essas mulheres. E o que aconteceu no final da sua vida? Essas mulheres foram pedindo a ele para
que pudessem adorar também os seus deuses. E Salomão fez essas concessões que ele falou. A coisa não foi de uma hora para outra. Começa quando ele casa. Por um tempo ele consegue manter, mesmo com aquelas mulheres amonitas, moabitas, enfim, etéreas, que era contra a vontade de Deus, uma situação normal. Mas depois a coisa desanda ao final da sua vida e ele acaba construindo algumas abominações que só lá no reinado do rei Ezequias foram destruídas. Algumas coisas que ele fez lá para o pecado de Judá. Então, o orgulho precede a razão. Cuidado, meu amado irmão, todos nós. Diz que o homem mais sábio do mundo caiu nesse laço. Porque, meu amado irmão, nós cremos no livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio. Por que Deus não foi lá e intercedeu? Deus não deixou um fogo do céu e fez com que Salomão apareceu um anjo? Não. Meu amado irmão, você tem esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, que diz para você como fazer ou como não fazer. Lá no Antigo Testamento, Deus falava diretamente porque você não tinha, algum momento, uma Bíblia digitada como temos hoje, o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Hoje você tem. Lê esse livro e sabe como Deus fazer. Eu não preciso descer um anjo do céu para dizer para você que tem que obedecer a palavra de Deus. Você sabe porque a palavra assim o diz. Se você for orgulhoso, cuidado, você pode cair em ruína, como Salomão infelizmente caiu. Terceiro ponto, a construção do templo. O nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre: edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. 1 Reis 5:5. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos de seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro, líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto e o piso revestidos de ouro puro. 1 Reis 6, 20-22. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando uma morada de altíssima qualidade e excelência. Salomão fez aquilo que, na verdade, o propósito da construção do templo não foi de Salomão, foi de Davi. Essa semana eu tive até ministrando na oração, quarta-feira de Santa Marta, eu fui lá e acabou sendo oração, eu ministrei sobre a oração de Davi, logo após ele ter feito o seu pedido para Deus, para que ele pudesse construir o templo. O profeta disse a ele que ele podia, que estava tudo certo, que não tinha problema nenhum que ele fosse lá e construísse o templo. E ele ficou alegre novamente com isso. Mas quando o profeta chegou em casa, Deus falou para ele: volta lá e diz para ele que não. Ele não vai construir, ele derramou muito sangue, seu filho vai construir. E ele orou a Deus agradecendo. Deus falou um não para ele, e ele não ficou chorando, não ficou revoltado com Deus, não fez nada, não resolveu deixar a igreja. Deus falou não para mim, eu queria que Deus fizesse isso, agora eu vou abandonar a igreja. Não, ele orou e agradeceu a Deus. Deus não deixou eu fazer, mas vai deixar meu filho fazer, então está tudo ok. E o que ele fez a partir daí, você vai estudar isso no final de Crônicas, né, especialmente, de 1 Crônicas, você vai ver que ele preparou tudo para que Salomão viesse construir. Pastor, isso significa que Salomão ia construir? Não. Aí por isso que ele diz aqui, o nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre: edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Ele podia chegar e falar: meu pai queria isso, mas eu não quero, meus projetos são outros. Mas não vimos que ele era sábio, pediu sabedoria a Deus, especialmente porque ele sabia a sua tarefa. E aí ele foi construir. Deus tinha pedido para uma casa? Não. O próprio Salomão, quando ele ora lá na dedicação do templo, ele diz: não são 4 paredes que vão segurar Deus aqui. Deus é muito além de qualquer templo, de qualquer lugar de adoração, como eu posso construir para ele. Jesus disse lá no Novo Testamento: os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Existem salão de cultos, existe templo, existem lugares em que se adora a Deus, sim, mas esses lugares não são os únicos onde pode adorar a Deus. Sideão adorou a Deus no meio do arraial do inimigo. No meio do arraial do inimigo, ele dobrou seu joelho e glorificou o nome do Senhor. Então, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Então, meu amado irmão, onde você estiver, você deve glorificar a Deus. Ele chegou e resolveu construir o templo. E disse: não é esse lugar aqui. Deus não tinha pedido. Onde Deus se manifestar, pastor, anteriormente? Antes da construção do tabernáculo lá no deserto, Deus manifestou na sarça
ardente que não se consumia para Moisés. E para Abraão de outra maneira, de Jacó de outra maneira. Aqueles homens de Deus, Deus aparecia, às vezes falava do próprio coração deles. Quando Moisés tira o povo do Egito, Deus manda construir um tabernáculo, a arca da aliança, o propiciatório, e Deus descia sobre aquele propiciatório. E era naquelas cabanas, né, onde era adorado a Deus, naquele tabernáculo, né, que quando Israel entrou na Terra Prometida, foi para um lugar chamado Siló, e ali ficou muito tempo. Depois Davi construiu alguma coisa semelhante, vamos colocar assim. Não era o tabernáculo, nem Siló estava igual ao tabernáculo do deserto. Estava lá a arca e as pessoas iam uma vez por ano adorar lá. Ele construiu uma tenda e levou a arca para Jerusalém. E depois ele teve a ideia de construir o templo. Deus falou não, mas Salomão o fez. De ouro, do melhor material possível, porque Deus deu condição a ele para fazer daquela maneira. Agora, 2. Templo do Espírito Santo. Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento. Eu citei aqui, agora vai esse ponto fortíssimo. Mas com a redenção do homem efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. E é nesse lugar que deve haver riqueza, beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. 1 Reis 6, 19. Vamos ver aqui o que diz esse texto. Só um minutinho, tem que virar a página aqui, porque o versículo pegou todos. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provém de Deus, que não sois de vós mesmos? Então agora nós precisamos construir um templo belíssimo, com arquitetura igual de Salomão, para glorificar o nome de Deus. Deus só vai se agradar disso? Não. Nada contra que se construa templo. Nada contra até que se construa templo grande se você tem muitos membros na sua igreja. Se a igreja tiver condições e não tirar dinheiro de missões, não tirar dinheiro de evangelização, não tirar dinheiro, muitas vezes esquecer que há viúvas na igreja precisando de ajuda, pessoas com dificuldade precisando de ajuda, então pode-se botar o templo mais bonito, com todas as regalias lá, com coisas bonitas. Mas Deus não vai habitar ali. Deus habita em cada um de nós. Somos o templo do Espírito Santo. Precisamos congregar? Sim, é necessário congregar, é necessário estar juntos. Estudamos isso no trimestre passado, temos estudado sempre. Nada de desigrejado, nada de ficar em casa, você na sua casa, eu na minha, outro não. Agora, na época da pandemia, em algum momento, nós cultuamos a Deus de casa por causa da pandemia. A Igreja Metodista Pentecostal qual pastorei, maio do ano passado e a primeira semana de junho, não congregamos em momento nenhum. Mas depois voltamos a congregar. Com algumas restrições, mas voltamos a congregar. No início, só domingo à noite, por causa da pandemia. Mas íamos ali, encontrávamos ali, orávamos ali. E no primeiro domingo, tomamos a ceia, Santa Marta no segundo domingo. Ainda não estava naquele primeiro momento com Nova Campinas. E depois voltamos aos trabalhos normais de terça, quinta, domingo. E estamos cultuando a Deus. Podemos ir, estamos lá. Aqueles que não podem ir, não estarão. Então, tem que congregar. Mas eu, na minha casa, segunda-feira eu não tenho trabalho na igreja. Então, eu não sou igreja segunda-feira. Eu não sou templo do Espírito Santo na segunda-feira. Eu não preciso que a glória de Deus manifeste através de mim. Sim, na segunda-feira ou em outro qualquer dia da semana onde não há culto na igreja. Eu preciso estar de acordo com a vontade de Deus. Somos templo do Espírito Santo e o Senhor habita de nós. E aí precisamos glorificar Ele através das nossas ações, atitudes, da nossa maneira de viver. A glória do Senhor é o ponto 3.3, a última divisão da lição de hoje. A glória do Senhor se manifestou no templo depois de pronto, em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanto que eles não puderam permanecer de pé para ministrar o serviço sagrado. 1 Reis 8.11 e 2 Crônicas 5.14. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia. 1 Reis 8, 22 a 53, 2 Crônicas 6, 14 a 42. Eu citei a oração lá atrás e digo ao irmão, na sua casa com calma, eu não vou ler aqui, não vai dar tempo, é uma oração bastante longa, mas leia na sua casa, ou Reis, 1 Reis ou 2 Crônicas, e veja a beleza dessa oração de Salomão em relação ao templo
o seu agradecimento a Deus, os seus pedidos a Deus para que ouvisse a oração do povo. É muito bonito essa passagem. Ele diz, olha, nessa oração ele reconhece a grandeza, o senhorio, o poder, a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. Vou comentar isso aqui, depois eu comento a segunda parte. Por que, meu amado irmão? É muito fácil, quando a gente faz uma coisa grande, mesmo que seja para Deus, nosso ego em si insuflar e a gente achar que foi nós que fizemos. Salomão podia construir aquele templo e depois achar, eu, Salomão, construí este templo, eu, o grande sábio de Israel, o homem mais sábio da terra, então glorifiquem o meu nome. Não, ele fez uma oração e disse, toda glória, toda honra, todo louvor, toda ação de graça, tudo seja dado a Deus, porque se fosse sem Deus eu não faria nada disso. Nós temos um exemplo parecido com Nabucodonosor. Nabucodonosor construiu grande parte do Império Babilônico, ou até hoje uma das 7 maravilhas do mundo antigo são os jardins suspensos da Babilônia, e Deus mandou que Daniel avisasse ele, olha, cuidado que você está com o teu orgulho. Eu estou parafraseando, capítulo 4 de Daniel. E aí Deus falou para ele, através de Daniel, ele teve um sonho, e Daniel interpretou o sonho para ele, vinha vários animais, vinham se depositar debaixo de uma árvore grande. Ele falou que a árvore era ele, Nabucodonosor, mas que depois essa árvore era cortada. E durante 7 meses, Nabucodonosor virou quase um animal. Cresceu pelo, cresceu tudo sobre ele, ele comia grama, até que voltou ao seu entendimento. Ele disse, quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio é de geração em geração. Daniel, capítulo 4, versículo 3, onde ele reconhece a soberania de Deus e volta. Salomão podia ter entrado nessa. Sou eu que construí, eu sou o bonzão aqui da história, eu sou o melhor. Cuidado, meu amado irmão. Estudamos no trimestre passado os dons espirituais, dons ministeriais, dons assistenciais. Todos eles são de Deus. Recebi o dom de profecia. Ele é de Deus, não é meu. Recebi o dom de profecia, agora o dom é meu. Eu uso a hora que quero, do jeito que quero, falo o que quero, nada disso. Eu vou ser usado por Deus na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, com a palavra dele. Língua estranha, interpretação de língua, discernimento de espírito. Os dons ministeriais. Deus chamou para ser apóstolo, profeta, pastor, doutor, enfim, não importa. O que eu fizer tem que ser para a glória dele. Só uma observação. Aqui diz que a glória desceu 2 vezes. Lá no Novo Testamento, diz que a igreja, em certo momento, estava reunida e o lugar onde eles estavam tremeu na hora que eles estavam orando. E o falecido Manuel de Souza, que às vezes eu cito aqui na escola dominical, cito nas pregações na igreja, foi um presbítero que ensinou muitas coisas, especialmente a oração, ele dizia, quando ele falava sobre esse texto, somente a Bíblia só registra que aí. Os discípulos só oraram nesse dia? Só nesse dia eles oraram? Não, eles oraram muitas vezes, a Bíblia cita muitas vezes em que eles oraram, mas o templo só tremeu naquele dia. Só naquele dia. Elias andou 40 dias e 40 noites e foi até ao monte do Senhor. Não sei qual a expectativa dele, mas veio um terremoto, ele achou que Deus estava no terremoto. Deus não estava no terremoto, estava no fogo, não estava no vento, Deus estava numa voz mansa e suave. Deus tem as suas maneiras de se manifestar. A glória aqui veio essas 2 vezes. Salomão nunca mais entrou no templo e já nunca mais cultuou no templo? Não, cultuou várias vezes. Mas aquele momento era específico em que Deus quis fazer daquela forma. É só apenas um comentário. E o segundo momento que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo, segundo na Crônicas 7, 1-3. Eu vou ler aqui o texto rapidamente, o nosso vídeo já está acabando, ainda temos que ler a conclusão, mas vamos ler aqui. Segunda Crônicas 7, 1-3. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Vamos ficar até o 2 aqui. Dessa vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Deus responde com fogo? Sim, quando Ele quer, como foi no caso de Elias, lá foi. Quando é da sua vontade, quando é do seu querer, então derrama do seu fogo, derrama do seu Espírito sobre nós. Mas sempre lembrando nisso a lição. Até mesmo para receber os dons espirituais,
ou os ministeriais, ou assistenciais, linkando a lição do trimestre passado com esta agora da sabedoria de Salomão. Precisamos ter a sabedoria de Deus, o amor de Deus. E temos que pedir, pastor, como é que eu peço isso a Deus? Peça a Deus que o fruto do Espírito habite no teu coração. Amor, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, tudo aquilo que está lá em Gálatas, como estudamos no outro trimestre, quando estudamos os dons do Espírito. No primeiro, o verdadeiro pentecostalismo, quando estudamos os dons espirituais, ministeriais, fruto do Espírito e diversos outros assuntos. Vamos à conclusão. Nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar o seu poder, quanto para construir um majestoso templo para morada e culto a Deus. Exatamente como eu disse aqui durante o momento da lição. Nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado. Talvez porque ele fosse sábio já desde o início, ao pedir a sabedoria. E voltando ao que diz Tiago, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que lhe concede. Então, se você se acha uma pessoa, não estou falando de conhecimento. Conhecimento você adquire estudando. Seja um conhecimento normal, né, de estudo, né, secular. Você procura uma carreira e vai estudar para ela, ou conhecimento bíblico, que você pode adquirir tanto no curso de teologia, se houver possibilidade, nem todos podem fazê-lo, mas pelo menos em ler e estudar a Bíblia e frequentar a escola bíblica dominical, para que você aprenda a palavra de Deus. Mas a sabedoria vem em que Deus te ajuda para que você pegue esse conhecimento, e aí nós estamos falando mais da parte espiritual, conhecimento bíblico, e coloque em prática primeiramente na tua vida. Porque primeiro eu tenho que aprender para mim. Nós aprendemos no trimestre passado. O pastor não pode pregar uma coisa e viver outra, o ensinador não pode ensinar uma coisa e viver outra, o profeta não pode profetizar uma coisa e viver outra, o evangelista não pode pregar uma coisa e viver outra. Não. O que eu prego, e tem que ser a palavra, eu tenho que vivenciar ela. Então eu tenho que pedir sabedoria a Deus para que eu possa viver a palavra de Deus. Deus possa abençoar nossos amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos também aqui ministrando a lição 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.